Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Vamos iniciar esse vídeo fazendo um compilado de umas notícias que saíram em diversos órgãos para a gente ver um pouco o olhar de cada um destes veículos, né, de comunicação. Começar pela Infomoney. Oi, dois pontos. A Anatel aprova anuência prévia para a venda de ativos móveis para rivais. Notícia divulgada pela Infomoney. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou na segunda-feira 31 a anuência prévia para a venda das operações móveis da Oi para as rivais locais TIM, Vivo e Claro. Por fim, a agência reguladora concedeu a anuência prévia para o compartilhamento do contrato de exploração industrial do tipo RAN-Share apresentado pelas compradoras e as SPEs móveis, informou a Oi em comunicado ao mercado após o fim da reunião da Anatel. Logo após a decisão, as ações chegaram a subir mais de 4%, depois amenizaram e chegaram a fechar aí em torno de 2,88%. Isso no dia 31, que saiu essa matéria. A decisão deveria ter acontecido na sexta-feira anterior, mas acabou sendo adiada depois que um dos membros do conselho pediu mais tempo para analisar o assunto. O nosso querido Vicente Aquino. Mas Vicente brilhou na segunda-feira 31, mandou bem, né? E proferiu seu voto, e isso foi muito positivo. A aprovação da venda dos ativos foi aprovada mediante algumas condicionantes, que basicamente eram aquelas que já estavam expostas na análise técnica, no relatório produzido pela área técnica da Anatel, sem surpresas. Não houve nada assim que fosse colocado em sentido contrário ao que a área técnica já vinha colocando. E o relator também sugeriu que fosse excluída algumas cláusulas de fidelidade, no caso de migração do usuário da Oi Móvel, que não vai ser automática. E o que esperar, né? A matéria diz que o valor da operação é de 16,5 bilhões, os recursos serão usados para reduzir a dívida da empresa. Se a operação da venda da Oi Móvel for concretizada, Vivo, TIM e Claro passarão a concentrar ainda mais o mercado nacional de voz e dados móveis. Assim como é em todos os países, viu, gente? Então é isso que a gente precisa entender. Parece que o Brasil é algo fora do contexto global. Não, na maioria dos países é dessa maneira. Há países que só existem 2 players de grande porte, né? Tem outros, a grande maioria, com 3. Então o Brasil está se ajustando. É importante entender, muitas vezes as pessoas não entendem, porque tem poucas empresas, né? É simples. Esse é um setor muito regulado, com muitas regras, e é um setor que exige muito investimento, porque é um setor onde às vezes as margens são pequenas e para você ter rentabilidade você tem que ter escala, ou seja, você tem que ter muitos clientes, uma base de clientes muito grande. Consequentemente, é preciso dinheiro para fazer investimento. Então, o que a gente entende é isso, é que é natural essa consolidação em determinados mercados. É natural. E agora falei isso no ano passado, que o mercado de fibra também vai passar por um movimento de consolidação. Porque o mercado de fibra anote essa conjugação, era pulverizado. Em breve não será mais, porque muitas empresas vão ser compradas umas pelas outras, vai haver um processo de consolidação. Pequenos querendo crescer para poder melhor se vender futuramente. Então, pequenos comprando outros pequenos, querendo se valorizar para serem vendidos e melhor vendidos futuramente para empresas de tamanho médio. Empresas de tamanho médio comprando pequenas para ficar um pouco mais fortalecidas, também com o objetivo de serem vendidas. A grande questão que vai estar tocando o mercado de fibra ótica vai ser essa. Muita empresa querendo ter um pouco mais de expressividade para então poder ser futuramente negociada a preços melhores. É isso que a gente vai estar vendo nesse processo. No final das contas, nós teremos 3, 4 grandes players atuando nesse mercado de fibra ótica. E a liderança estará com a Oi, seguida de Vivo. Ponto.
não há muito o que ser discutido em relação a isso, é preciso apenas entender que isso é um movimento natural. Além da Anatel, o CAD também precisa analisar o negócio até o dia 15 de fevereiro, porque se não analisar até o 15 de fevereiro, o que é que acontece? É aprovado automaticamente, porque no CAD existe prazo para o processo ser encerrado. Na Anatel não tinha, por isso que eu cravava aquela frase, trabalho sem prazo é trabalho não levado a sério, né? Então a Anatel tinha essa marca na testa de trabalho não levado a sério, porque não tinha prazo. O CAD, um prazo excessivo, demasiado, injustificável, de 11 meses, mas pelo menos tinha esse prazo. A gente sabia que no pior dos cenários ia demorar isso aí. E aí o CAD caminha exatamente para votar isso na próxima reunião. Já saiu a pauta da próxima reunião e está inserido na pauta a votação sobre a Oi Móvel. Então vamos aguardar, porque dia 9 de fevereiro, coloque na sua agenda, 9 de fevereiro o CAD se reúne. E qual a nossa expectativa? Aprovação. Na Anatel tivemos aprovação unânime. Foi muito bom essa votação da Anatel dessa forma, foi muito boa, porque foi uma aprovação unânime. E isso gera um fortalecimento para que este assunto, ao chegar no tribunal do CAD, na reunião do 9 de fevereiro, também seja aprovado e muito provavelmente por unanimidade. Eu acredito que o CAD vai acompanhar a Anatel de forma 100%, entendeu? Então acredito numa aprovação por unanimidade no dia 9 de fevereiro. Coloca na sua agenda a reunião do CAD. Já temos a área técnica do CAD recomendando a aprovação da venda. E temos também a Superintendência Geral do CAD recomendando a aprovação e mais, fez um acordo com as empresas, TIM, Vivo e Claro, negociando condicionantes que já foram aceitas. Então, temos aí um passo mais à frente ainda. Aguardamos para que tudo corra bem nessa reunião do dia 9. Então, foram essas as notícias que saíram na InfoMoney. Ainda na InfoMoney, uma outra matéria que eu queria compartilhar com vocês diz o seguinte: TIM e Claro devem ser as principais beneficiadas por compra de ativos da Oi, dizem analistas. E aí o que é que está nessa matéria? Após a aprovação da venda de ativos da Oi pela Anatel, as ações das empresas envolvidas na operação apresentaram comportamentos distintos. A TIM opera em baixa, a R$ 13,20, e a Telefônica subia 0,4% a R$ 49,88. As ações da Oi, por sua vez, buscam manter os ganhos dos dias anteriores, ainda que de forma tímida. A Oi opera estável a 1,07, enquanto a Oi BR3, enquanto a Oi BR4 sobe 1,14 a 1,77. Essa matéria foi divulgada no dia 1º de fevereiro. Então os números são dessa data, do 1º de fevereiro. E aí a matéria diz: de maneira geral, os analistas avaliaram como positiva a anuência do Conselho da Anatel. Imagine se não fosse, né? Os analistas do Bank of America escreveram que a aprovação já era esperada. Claro, né? Para quem tem alguma visão mais qualificada, né, e entendimento sobre o assunto, era esperada. E é um passo positivo para a aprovação final da operação, disseram os analistas do Bank of America. Para eles, TIM e Claro serão as principais beneficiadas com a operação. Segundo eles, a TIM deve ficar com 40% da base de usuários da Oi Móvel, enquanto a Claro com 32%. Porque aí fica essa ideia, né? Toda a engenharia já na compra foi feita uma modelagem para que a TIM, que era terceiro lugar no mercado, pudesse ficar com a maior fatia da parte da Oi Móvel. A Claro, que vinha em segundo lugar, ficaria com uma parte menor do que a TIM e maior do que a Vivo. Foi feito isso exatamente para evitar questionamentos por parte da Anatel e do CAD, né? O Bank of America reiterou a recomendação de compra para a TIM com preço-alvo de R$ 17,
Para a Claro, preço-alvo de 21 dólares no exterior, né, que a Claro tem as ações lá fora. A XP também tem recomendação de compra da TIM com preço-alvo de R$ 21 para o final de 2022. Na nossa visão, disse os técnicos da XP, os ativos da Oi vão transformar a TIM em termos de tamanho e rentabilidade. Em reunião extraordinária, os conselheiros da Anatel aprovaram o pedido de anuência prévia para a venda da Oi Imóvel para a Telefônica Vivo, Claro e a TIM. Algumas condições foram estabelecidas, são aquelas mesmas que já eram referendadas pela área técnica da Anatel, sem nenhuma surpresa. Os ativos da Oi foram vendidos por 16,5 bilhões em leilão judicial no ano de 2020. A aprovação da Anatel é uma das etapas para a conclusão da operação. Para que a Oi receba os recursos, falta o julgamento da parte concorrencial da venda, que será feita pelo CAD. A autarquia poderá analisar o processo até o dia 15 de fevereiro, prazo que, extinto, a aprovação se dará de forma automática. Mas já foi divulgada pelo CAD no dia 2 de fevereiro a pauta para a reunião do dia 9 de fevereiro e está na pauta a venda da Oi Imóvel, ok? Então já está na pauta. Com os recebimentos de recursos, a Oi deve endereçar seus compromissos de curto prazo, além de obter uma parte de recursos para investimentos. A venda da Oi Imóvel praticamente conclui um extenso programa de desinvestimento que a empresa vinha fazendo, faltando apenas agora a aprovação da venda da participação da Vital, disseram os analistas da Levante. Vale dizer que a equipe técnica da Levante já colocou como preço-alvo, preço justo para a Oi nesse ano, o preço de R$ 3 por ação, ok? Existe uma proposta para venda de 60% do braço de infraestrutura da companhia. Desde 2019, a Oi tem vendido alguns de seus ativos, como a participação da angolana Unitel, as torres móveis, os data centers. O prazo para recuperação judicial termina no mês de março. Quero aqui ressaltar que este é o meu cenário base atual. Eu entendo que 9 de fevereiro a gente vai ter a aprovação da venda da Oi Imóvel no CAD. Dia 10 de fevereiro a gente vai ter a aprovação da Vital na Anatel, com um voto brilhante do nosso querido Vicente Aquino, que vai brilhar de novo. Conto com você, viu, Vicente? Arrase! Então a gente tem essa expectativa e isso feito 9 e 10 de fevereiro, 31 de março a gente vê o encerramento da recuperação judicial da Oi. O pedido de encerramento deve ser protocolado pela Oi junto ao juiz que cuida da recuperação judicial, provavelmente nos primeiros dias de março. Deve ser protocolado o pedido para fazer o encerramento definitivo da RJ em 31 de março. Vamos acompanhando, né? Então, isso foi uma outra matéria que eu queria repercutir com vocês. Além disso, queria deixar registrado uma outra notícia que saiu já no Estadão, na área de economia e negócios. A Anatel autoriza a venda de telefonia móvel da Oi para Claro, TIM e Vivo. A Anatel deu aval na segunda-feira 31 à venda dos ativos móveis da Oi para uma aliança formada por Claro, TIM e Vivo. Os conselheiros seguiram a posição do relator Emanuel Campelo, adotando ajustes sugeridos pelo conselheiro Vicente Aquino e se votou de forma unânime pelo aval à operação. Logo no início da sessão, Aquino informou que havia debatido a matéria com os colegas durante o fim de semana. Aquino fez um belo trabalho, o fim de semana se debruçou sobre os relatórios da área técnica, leu tudinho, bonitinho, fez contato com os outros conselheiros, tirou dúvidas, conversou, interagiu, socializou. Na segunda de manhã, antes da reunião, procurou o Emanuel Campelo, nova rodada de conversa para tirar dúvidas, e aí se compôs o entendimento de todos, e por isso vimos uma reunião rápida, menos de 30 minutos, e aprovação unânime. Aprovação unânime. Aquino, parabéns, viu? Esperamos que você brilhe de novo no dia 10 de fevereiro, proferindo o voto com relação à Vital. Confiamos em você. E aí,
o Vicente Aquino também fez uma contribuição com um ajuste com relação aos serviços prestados pela Oi na Estação Antártica Comandante Ferraz, de modo que isso seja continuado pelas compradoras da Oi Móvel. Aí agora falta a questão do CAD, que tem até 15 de fevereiro para analisar o negócio, mas já está na pauta do dia 9, eu acho que a gente mata esse assunto no dia 9. E criada, aí diz a matéria, criada para ser a Supertele Nacional, ainda na época do governo Lula, com forte apoio do BNDES, a Oi se enredou em uma série de problemas societários e financeiros, o que levou a um processo de recuperação judicial em 2016. As dívidas somavam à época 65 bilhões de reais e era a maior já feita no país. Há mais de 5 anos, a Oi tenta encontrar uma saída para os seus graves problemas financeiros, depois de várias tentativas de vendas frustradas, inclusive para fundos abutres que compram participações em empresas de difícil recuperação. A venda isolada dos ativos foi uma alternativa encontrada. E eu lhe digo mais, uma alternativa inteligente. Foi uma grande engenharia modelada pela equipe do Rodrigo Abreu, conhecido meu, que é da Oi, me disse isso. Olha, isso não era uma coisa que vinha se discutindo internamente nas gestões anteriores, e isso é um assunto que ganha definitivamente atenção na gestão do Rodrigo Abreu, que traz essa solução de constituir unidades isoladas e vender essas unidades isoladas. Isso fez destravar o valor desses ativos e permitiu uma venda direcionada para compradores que tinham interesses específicos em cada uma das partes que estavam sendo vendidas. Então foi uma jogada muito inteligente, uma engenharia financeira que foi feita e sob a gestão já do Rodrigo Abreu. As gestões anteriores não haviam imaginado esse tipo de saída para essa resolutibilidade do endividamento da Oi e vamos dizer assim, caminhar para esse processo de redução dessa dívida e, consequentemente, de recuperação de uma boa saúde financeira, né? Então, isso foi me dito por uma pessoa da Oi que me confidenciou isso. Então, palmas mais uma vez para o Rodrigo Abreu e para a sua equipe. Esse time entrou para ganhar. Esse não foi um time que entrou para jogar pela tabela, né, manter o que estava antes. Não, foi um time que veio arregaçar as mangas e veio para fazer diferente, para fazer a diferença. Isso que é importante entender. A venda dos ativos móveis foi acertada em dezembro de 2020, em leilão dentro do processo de recuperação judicial da operadora. Veja, dezembro de 2020, aí a Anatel só finalizou isso agora, 31 de janeiro de 22. Então a gente levou aí de dezembro de 2020 até 31 de janeiro de 2022 para resolver esse assunto na Anatel. É tempo demais, gente. E o CAD vai resolver em 9 de fevereiro de 2022. É tempo demais. Tempo demais. Esses órgãos reguladores não podem continuar funcionando dessa forma. Isso está errado. É preciso dizer isso todos os dias. E como mudar esse erro absurdo? Como mudar isso? Via deputados federais e via senadores. A gente tem que deixar a vida deles desconfortável. Porque eles estão confortáveis, estão na rede, balançando, tomando uísque, água de coco. A gente tem que tirar eles da rede, cortar o uísque e água de coco. Entendeu? A gente tem que deixar eles desconfortáveis. Como é que a gente faz isso? Pressionando. Pressionando onde? Nas redes sociais. Vamos usar esse negócio com inteligência, né? Então, usa a rede social de forma inteligente. Faz com que essa turma, deputado federal e senador, seja provocado por nós para que eles apresentem um projeto de lei fazendo com que essas agências reguladoras tenham um tempo definido, estabelecido para o julgamento dos processos envolvendo as questões empresariais. Para problemas que não sejam complexos, 4 meses, acreditem, 4 meses é super suficiente para uma tomada de decisão desses órgãos reguladores. Se for considerado complexo, damos mais 60 dias, então 6 meses para encerrar o assunto. O que não pode é você ficar mais de 1 ano sem resolver o assunto. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses sem resolver o assunto. Aí não dá.
aí realmente é tempo demais, isso é um deboche e esses órgãos precisam ser revistos. E cabe a nós pressionar para que essa mudança aconteça. Conto com vocês, façam isso nas páginas dos deputados federais que vocês conhecem, dos senadores, e cobrem essa atitude. Alguns poderão fazer cara de paisagem, não responder, porque alguns são mal educados. O ministro Fábio Faria mesmo é mal educado, ele não responde ninguém, faz de conta que não é com ele, fica fazendo cara de paisagem. Então, interajam e continuem, não percam a força de cobrar. Né? Mesmo que não respondam, a falta de educação é dele, você tem que ser educado na cobrança, mas mantenha ativo, se mantenha ativo. Os investidores precisam aprender a se tornar ativos. Nos Estados Unidos isso é muito comum, aqui no Brasil não é. Precisamos também nos educar para fazer isso. Muito bem, então aí foram essas notícias que saíram no Estadão, e aqui eu quero destacar que o Estadão, no domingo, veio na sua coluna Broadcast dizer que havia sido criado um mal-estar geral no Conselho da Anatel por conta da nova convocação de reunião extraordinária que atropelou Vicente Aquino e que alguns conselheiros até talvez não comparecessem à reunião. Então veja que viagem que a coluna Broadcast do Estadão fez. Com a palavra Estadão, pessoal da Broadcast, é bom explicar quem são suas fontes. Suas fontes trazem essas informações de onde? É de algum mundo psicodélico? É preciso entender. Foi um surto psicótico que suas fontes trouxeram? Alguma coisa aconteceu, porque erraram feio. Erraram feio. Então, acho que os meios de comunicação precisam estar atentos a isso. Porque fica passando a impressão, não estou afirmando, mas fica passando a impressão, sabe o que é? Que especuladores estão plantando notícias nos jornais. E os jornais estão divulgando nas revistas, os sites de notícias estão divulgando notícias que não são verdadeiras para gerar volatilidade no mercado acionário. Parece isso, entendeu? Não estou dizendo que seja, mas parece. Porque é tanta bola fora que não é possível que os jornalistas sejam tão ineptos. Não é possível que os jornalistas, eu quero crer que são pessoas competentes, que fizeram faculdade de jornalismo, que se formaram, né? Não são uns toscos, mas estão errando tanto que me parece que as fontes não são confiáveis. E talvez o jornalista seja inocente, eu quero crer na inocência do jornalista. Acredita na fonte, só que a fonte talvez seja maliciosa e esteja ali plantando uma informação distorcida para produzir na Bolsa de Valores volatilidade. Será que é isso? O Estadão precisa refletir sobre isso e talvez se pronunciar em algum momento, se manifestar em algum momento, dizer porque que a turma do Broadcast chutou a bola, mirou o gol e acertou a bandeirinha do escanteio. Foi um horror a coluna do Broadcast, né? Mas fica aí o registro de que a gente precisa ter senso crítico. Sem senso crítico fica complicada a nossa vida. A gente precisa ter senso crítico na leitura dessas matérias. Outra notícia, para finalizar essas repercussões, foi o Telesíntese, né, que aí disse: Conselho da Anatel aprova a venda do imóvel para Claro, TIM e Vivo, e aí eles dizem, né, com aval do regulador, falta apenas o crivo do CAD para a venda da Oi Imóvel ser confirmada por 16,5 bilhões de reais. Vicente Aquino acrescentou uma cláusula de manutenção de fornecimento de conectividade ao Programa Antártico Brasileiro. O Conselho Diretor aprovou na tarde do dia 31, uma segunda-feira, a venda da Oi Imóvel para Claro, TIM e Vivo por 16,5 bilhões. Agora aguardam o aval do CAD para que o negócio seja finalmente concluído. O processo estava em vistas do conselheiro Vicente Aquino, que trouxe o assunto à reunião com seu voto, sugeriu a manutenção do que estava exposto pelo Emanuel Campelo, fazendo apenas alguns ajustes e um acréscimo com relação à questão do Programa Antártico Brasileiro. Os demais conselheiros, o Moisés Moreira e o Carlos Baigorri, acompanharam a proposta de Emanuel Campelo com os ajustes de Vicente Aquino.
Com isso, o Conselho Diretor concedeu por unanimidade, isso que é importante, unanimidade, a anuência prévia à venda da unidade móvel da Oi e no dia 1º a Oi já divulgou um fato relevante dizendo, falando sobre exatamente essa anuência prévia que foi dada pela Oi, né? A Oi soltou uma nota também ao mercado nesse dia, dizendo que a efetiva conclusão da operação está ainda sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, cujo processo encontra-se em trâmite perante o referido órgão, bem como o cumprimento de condições precedentes usuais para operações dessa natureza. Ainda assim, ressalta-se que trata-se de mais um passo importante rumo à conclusão do plano de recuperação judicial. As anuências mencionadas acima representam o cumprimento de mais uma importante etapa do plano de recuperação e da empresa e de suas subsidiárias, junto ao juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. É isso. Então, foi outra notícia que saiu no canal Telesíntese, falando sobre isso. Uma outra notícia que muita gente, eu percebi depois em contato com algumas pessoas, que passou despercebida para algumas pessoas, e eu acho que é importante aqui reforçar, é que no dia 31, o Rodrigo Abreu foi reconduzido para um novo mandato até o final de janeiro de 2024, à frente da presidência da Oi. Isso foi deliberado pelo Conselho de Administração da empresa. E Rodrigo Abreu ele chegou à Oi em meio a este processo de recuperação judicial e desde 2019 ele vem comandando o turnaround da empresa, ou seja, o processo de transformação. Falei aqui da importância, né, da divisão da empresa em unidades isoladas para fazer uma melhor venda ao mercado. Isso foi ideia exatamente do Rodrigo Abreu e sua equipe. Então, há de se dizer que ele vem fazendo uma excelente gestão, vem fazendo um excelente trabalho e que é o grande condutor, o grande maestro dessa equipe e o grande responsável por a Oi estar sobrevivendo, porque a Oi ia falir e ela está sobrevivendo. A Oi que em sua história chegou a ter cerca de 11 presidentes e o Rodrigo Abreu já está se tornando um dos mais longevos, vamos dizer assim, porque exatamente está tendo o respaldo do Conselho de Administração, e vem fazendo um excelente trabalho. Ele está então com mandato até 31 de janeiro de 2024, eu acredito que quando chegar lá nessa data, o Conselho de Administração renove por mais um período, provavelmente até janeiro de 26. Por que você acha isso, Clóvis? Porque eu acho que vão querer que ele faça o processo de IPO da Vital. E aí ele encerra este capítulo dele na Oi. Eu acredito que em janeiro de 26 ele estaria apto, propenso a deixar a empresa. Esperemos que esteja formando bons substitutos, boas lideranças, né? Porque esse é um dos papéis do líder, formar dentro da empresa bons líderes para que em algum momento você possa fazer essa passagem de bastão e que isso não machuque a empresa, não faça a empresa ficar sem uma referência positiva nessa transição, né? Isso é muito importante. Falamos muito sobre esse assunto quando a gente, em vídeos anteriores, falou sobre o Jim Collins e sobre a liderança de nível 5, né? Então, é importante essa notícia da recondução do Rodrigo Abreu. Ele está na companhia desde 2018, ele chegou como integrante do Conselho de Administração e aí depois ele assumiu a coordenação do Comitê de Transformação, Estratégia e Investimentos, e nesse comitê é que foi fomentado todo o planejamento estratégico para 2020, 2021 e agora ele foi o responsável por fazer o planejamento estratégico de 2022 a 2024. Ele e sua equipe, obviamente, né? Em setembro de 2019 ele foi eleito para o cargo de diretor
E em 30 de janeiro de 2020 ele foi eleito para o cargo de diretor-presidente, em 30 de janeiro de 2020. Né? Então ele está há 2 anos e está sendo prorrogado para mais 2. Então ele vai chegar em janeiro de 2024 aí com 4 anos à frente da empresa. Né? E eu ainda acredito que vão renovar por mais 2 anos e aí ele ficaria até o início de 2026. Vamos aguardar. Mas o fato é que precisamos reconhecer sim o belo trabalho que ele vem fazendo. Belo trabalho. Ele que é engenheiro elétrico de formação e que tem MBA em gestão na Universidade de Stanford. Eu já fiz um vídeo aqui onde a gente repercutiu uma live que ele fez, onde ele comenta sobre a sua trajetória profissional e sobre a sua paixão, né, pela tecnologia, a sua paixão por cultura empresarial e por gestão de pessoas. São as grandes paixões que ele tem. E isso faz com que ele venha fazendo uma excelente gestão nessa transformação da Oi. A velha Oi ficou para trás. Rodrigo Abreu resolveu matá-la e ela foi sepultada. Não existe mais. Existe uma nova Oi para aqueles que quiserem ter essa sensibilidade de entender isso, porque nem todos querem. Tem pessoas que têm mentes fechadas. Aí não adianta você ficar batendo na porta para a mente abrir. Não vai abrir. Fechou, esqueça, deixa para trás, entendeu? Mas para quem tem a mente aberta vai perceber que aquela velha Oi era uma empresa focada em voz, em telefonia, né? E agora essa nova Oi ela é focada em algumas coisas que são totalmente diferentes daquela velha Oi. A nova Oi ela tem uma participação na Vital, que é uma empresa de infraestrutura de fibra ótica, e ela tem 2 negócios, a Oi. Ela tem um negócio voltado para conectividade de fibra ótica e tem um outro negócio que é tecnologia. Então são, vamos dizer assim, os 2 vetores de negócios dessa nova Oi. É isso que a gente tem que estar observando. Essa nova Oi estima chegar ao final de 2024 com uma receita líquida de 15,5 bilhões de reais ano. 15,5 bilhões de reais. Então, é uma meta ambiciosa, pretende ter 8,1 milhões de casas conectadas. 8,1 milhões de casas conectadas. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar, porque o trabalho está sendo bem feito. Quem investe em Oi, investe para o longo prazo e acreditando no que foi planejado e no que está sendo executado. E aí, o preço vai começar a destravar com esses drives que a gente está falando aí, de 9 de fevereiro, 10 de fevereiro, 31 de março, o preço começa a destravar e a gente vai ver então o preço subir quando tiver fluxo comprador. E me perguntaram, e eu queria encerrar esse vídeo com essa pergunta: Clóvis, você acha que os institucionais vão voltar quando a empresa sair da recuperação judicial? É preciso olhar o comportamento dos institucionais na Bolsa hoje. Falaremos mais sobre isso no domingo. Os institucionais estão vendendo Bolsa Brasileira, estão saindo da Bolsa Brasileira desde o ano passado. E o que é que está acontecendo? Quem está entrando são os estrangeiros. Os institucionais, os nacionais, CPFs e institucionais estão saindo. Quem está entrando? Os estrangeiros. Então, se o institucional está saindo, eu tenho dúvidas que ele vá entrar na saída da RJ da Oi e comprar as ações, porque ele está saindo de bolsa, entendeu? Ele está saindo de bolsa. Então, eu acho que ele não vai, nesse primeiro momento, estar entrando nas ações da Oi, o institucional. Pode ser que eu seja surpreendido, mas é uma expectativa que eu tenho, porque o institucional está saindo da bolsa, desde o ano passado, ainda não inverteu o fluxo. Agora, os estrangeiros não, eles estão entrando. Aí sim, a gente pode ter uma boa surpresa com os estrangeiros fazendo grandes compras de Oi quando sair da RJ. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode ser um fluxo forte e fazer uma subida acelerada, porque esse estrangeiro vai estar achando de graça a Oi, porque ele está comprando as ações com dólar. Então, uma ação que hoje está na casa de R$1, em dólar, isso é nada.
entendeu? Então pode existir um forte movimento de compra de ações da Oi dos estrangeiros e isso pode dar uma explodida na ação para cima. A ver, vamos continuar acompanhando este movimento, mas eu acho que a gente vai ter a saída da RJ em março, final de março, 31 de março, e ainda estaremos talvez com um movimento ainda de valorização da Bolsa nesse momento, com manutenção de entrada de estrangeiros. Vamos aguardar. Aqui a gente não tem bola de cristal, a gente não joga búzios, não abre tarô, mas a gente vai fazendo análise de cenário e de probabilidade. Isso que eu aprendi a fazer no mundo empresarial e que eu trago aqui e compartilho com vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like. Aproveite o sábado, curta a família, curta os amigos, uma boa pizza, um bom vinho. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.